falar a respeito em termos da produção global, a oferta brasileira, estoque de passagem, também os resultados dessa colheita que a Débora ela comentava logo no começo da sua participação. Nós vamos conversar agora ao vivo com o Roberto Rafael, analista de mercados, que nos fala sobre mercado de milho. Roberto, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui conosco. E nós vemos os números internacionais, vimos até mapa de seca hoje, mais cedo, lá dos Estados Unidos. A gente acompanha os relatórios que vão sendo apresentados e tudo indica mesmo uma safra cheia nos Estados Unidos nas suas produções, soja e milho, mas milho principalmente, que é o assunto de agora. Como é que fica essa oferta global neste momento? E eu gostaria que você traçasse um paralelo com os estoques brasileiros, a produção nacional agora, essa colheita de segunda safra, e o que deve ficar de milho disponível no Brasil no começo do próximo ano. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Um prazer estar contigo, com todos os telespectadores do canal do Boi. Realmente a gente tem aí todo um cenário que a gente vem acompanhando ao longo do tempo. A gente pode frisar aí a questão da safra americana. Ela vai se consolidando com uma super safra, milho, soja, a maior produção recorde, a expectativa também de rendimentos também será recorde. No milho também uma expectativa de rendimentos deve ser recorde, deve se confirmar isso, e pode ser até que a gente tenha uma safra recorde também nos Estados Unidos. Então, nós temos números aí do USDA que beira alguma coisa ao redor de 300, no milho especificamente, né, que é o nosso tema, 385 milhões de toneladas, né, esses são os números que o USDA nos trouxe, apesar contestados pelo último levantamento do Profarm, que se encerrou na semana passada, trouxe, na verdade, 4 milhões de toneladas a menos, mas ainda assim é um grande volume de produção. A gente vê a China também com uma produção que não teve grandes problemas, então um clima aí perfeito. Então o que a gente está vendo é a confirmação daquilo que a gente já esperava, né, de informações dos Estados Unidos, né, que na verdade nos traziam volumes muito bons de produção. O clima realmente foi extremamente favorável, a questão de clima hoje também é muito boa, e a safra americana começa a ser colhida agora, né, Fabiano? Agora finalzinho, agora já alguma coisa já está sendo colhida, mas se intensificando aí setembro e outubro, vai trazer aí esses 385 ou 380 ou até chegar a 400 milhões de toneladas. É um número que a gente vai ter uma visão um pouco melhor mais para frente, talvez aí mais para outubro, novembro, né? Então é um grande volume. O estoque de passagem dos Estados Unidos também é um estoque de passagem alto, né? Apesar que a gente viu que até se esperava algo maior do começo, se falava até uma virada para o ano que vem de 60 milhões de toneladas, talvez a gente fique em 53, 55 milhões de toneladas, vai depender muito da produção, mas o fato... Acho que perdemos o contato, creio que perdemos o contato agora com o Roberto Rafael. A gente já volta a se falar, a equipe vai tentando fazer nova conexão com ele. O programa é ao vivo, isso eventualmente pode ocorrer. O tema de agora é exatamente essa oferta global de milho, a participação norte-americana. E o Roberto Rafael lembrava que nós tivemos no final da última semana a apresentação de dados da Crop Tour, que é a mais importante nos Estados Unidos, que apresentava números melhores para a soja e mais baixos em relação ao Departamento de Agricultura norte-americano, no caso do milho. Acho que a gente já tem o Roberto Rafael novamente posicionado, sim. Roberto, interrompeu ali a sua fala, mas voltamos a falar agora. Temos uma caidinha aí, mas perfeito. Acho que a gente falou um pouco dos Estados Unidos, né? Falando do Brasil, estamos aí com a conclusão da safrinha, mas praticamente os volumes que tem ainda a colher são muito poucos, né? E nós temos aí uma produção que talvez deva, nos nossos números, que a gente está trazendo alguma coisa ao redor de 119 milhões de toneladas na safra total. E nesse momento, o que a gente vê a nível de mercado é o produtor, na verdade, tem bastante milho fisicamente, tem, mas há um baixo disponível comercial. Então a gente tem um mercado que vem aí lateralizado desde aí do mês de abril, e hoje
particularmente subindo, até por conta do câmbio, né? A gente tem Chicago subindo, temos B3 subindo, temos câmbio subindo, o câmbio por conta de dados excelentes que saem dos Estados Unidos, fatores também políticos aqui que estão fazendo com que o nosso câmbio suba 1,3% neste momento, né? Nos Estados Unidos a gente teve, tanto na soja como no milho, uma boa exportação reportada nos relatórios de hoje, né? Então faz com que Chicago suba, temos petróleo também subindo. Então nós temos aí hoje a exportação pagando melhor, inclusive, já vinha desde ontem, forçando um pouquinho, porque tinha uma questão de câmbio que estava ajudando, uma demanda também de algumas trades nesse momento nos portos, onde a gente está vendo aí que o que estava alguma coisa ao redor aí de 62, 63 no começo da semana, a gente já pode falar alguma coisa ao redor de 65, 66 hoje, por conta desse impacto, né? Melhoraram um pouco prêmios, melhoraram Chicago, melhorando câmbio principalmente, então a gente tem uma melhora. O produtor, ele ainda precisa exportar um pouco mais na nossa visão, né, Fabiano, que a gente vem falando sempre. Nós devemos encerrar o mês agora de agosto com algo ao redor de 6 milhões e meio de toneladas. Isso vai totalizar próximo de 14 milhões de toneladas na safra agrícola, quando a gente pega de 1º de fevereiro até agora, né? Pelos números que a gente tem de exportação aí, se fala Conab 36 milhões, mas eu acho que a gente chega a alguma coisa a nível de 40 milhões de toneladas. Para se atingir esses 40 milhões de toneladas, nós vamos precisar 5 milhões e meio de toneladas daqui até janeiro de exportações mensais. Nós temos um line-up nesse momento com 5 milhões e meio de toneladas, tá certo? Então a gente vai ver alguma coisa saindo mais agora, porque é o período de exportações da safra brasileira, né? E isso tem ajudado um pouco nos preços momentaneamente para o produtor. Só que a gente ressalta que a gente acredita, eu particularmente tenho uma visão um pouco diferente, eu acho que o mercado também, dos números que estão reportados pela Conab, de estoques de passagem, eu acho que para a gente ter uma situação adequada dentro dos estoques mais justos, mais suficientes para atender o mercado aí na entrada da safra de verão, a gente precisaria chegar a alguma coisa ao redor de 50 milhões de toneladas, 50 a 52 milhões de toneladas. Então, é só com o passar do tempo que a gente vai ver, a gente percebe até pelos números dos Estados Unidos, nós perdemos um pouco de exportação, porque na verdade os preços dos Estados Unidos estavam melhor, então nós perdemos um pouquinho daquilo que a gente já poderia ter exportado, mas também o produtor nesse momento não aceita os preços, né, Fabiano? Então isso é o que está trazendo um pouco uma dinâmica, e nesse momento a gente vê preço de exportação melhor. De ontem para hoje notamos também o mercado interno pagando um pouco melhor por conta do acesso mais presente, principalmente aí das trades desde o mercado de ontem. Roberto, aí você citou os dados da Conab, eu estou aqui com o levantamento apresentado em agosto, se eu não estou enganado, no dia 12, e ele traz essa melhora, né? Se em julho ela estimava 33 milhões e meio de toneladas a serem embarcadas, em agosto subiu para 36 milhões. E aí isso mexeu demais com o estoque de passagem, e ele reduz ali para menos de 5 milhões, vindo para 4 milhões 970 e alguma coisa, mil toneladas, e aí seria, desde a safra 17 e 18, aqui de acordo com a tabela, o menor estoque de passagem. Então eu te perguntaria, confirmando um dado como esse, como é que fica a oferta de milho no primeiro semestre de 2025 aqui no Brasil, e a outra em relação ainda à capacidade de embarcar mais, uma exportação maior, porque nos outros dados aqui de produção praticamente não mudou, teve 200 mil toneladas a menos de estimativa, e os outros números aqui relacionados a consumo, a mesma coisa. O que isso geraria se confirmasse aqui no Brasil um cenário como este? O preço para o produtor melhora? Olha, se a gente for falar dos números da Conab, se fosse ipsis lips que eles estão colocando nos relatórios, os preços hoje já teriam que ser mais altos do que estão atualmente, tá? O fato é que eu, particularmente, acho que uma boa parte do mercado não acredita nesses números, tá, Fabiano? Até porque é exatamente o que eu estou falando. Se a gente tivesse um cenário como esse, você veja que ela está falando em 36 milhões, o mercado já trabalha com uns 40, uma possibilidade de uns 40 milhões de toneladas de ser exportado, e aí praticamente, então, se fosse isso, a gente chegaria a zero de estoque de passagem. Isso não existe porque, na verdade, quando se perceber que tem um estoque, se tivesse um estoque muito baixo, né,
o próprio consumo interno estaria pagando mais alto, então os níveis de preços estariam em outro patamar. A Conab, o ano passado, ela teve que fazer, inclusive, uma revisão dos estoques de passagem baseado em revisões do consumo para poder fechar os números dela. Então, infelizmente, mais uma vez, eu acho que nós vamos ver a Conab tendo que revisar esses números para a gente chegar num número que mais assim, está alinhado com aquilo que se espera a nível de mercado pela maioria das consultorias, né, Fabiano? Então, assim, eu praticamente não acredito muito nesses números da Conab. Eu acredito, assim, no número que a gente vem trabalhando, podemos estar errado, mas até são números menores que a maioria das consultorias que nós temos é importante no mercado, que a gente deve ter alguma coisa aí se a gente exportar 40 milhões de toneladas, tá? Eu acho que a gente vai ficar próximo de estoques aí, provavelmente a níveis de 20 milhões de toneladas, tá? Então, por isso que há uma necessidade de se exportar mais do que se está falando. Se exportar os 50, a gente fica aí com alguma coisa ao redor de 10, 9 milhões de toneladas, que aí seria um estoque adequado. Esses 9 milhões é um mês e meio de consumo, né? Para a entrada da safra de verão, uma safra de verão onde tem a prioridade da soja, né? Então, se faz necessário hoje alguma coisa ao redor de 10 milhões de toneladas para ter um eventual problema lá na frente, né? Então, acho que o mercado caminha para isso. Se não se exportar nesses níveis, a gente vai ter, de novo, um grande volume e que vai já segurar os preços do ano que vem, né? Lembrando que também na questão da exportação, a gente vai ter agora uma entrada da safra americana, onde há uma pressão grande para esses volumes serem exportados, porque é uma safra grande, os estoques de passagem americanos beiram aí seus 50 milhões de toneladas, isso é 50 dias de estoque de passagem. Os níveis de estoques mundiais, e principalmente no Brasil, ao meu ver, são muito altos. Por isso que a gente está tendo essa questão de preço abaixo do que nós vimos aí em safras anteriores. É um preço refletido tanto em Chicago como no Brasil, que mostra que ainda se tem muito estoque, por isso que os preços estão aquém do esperado pelo produtor diante daquilo que já foi lá vendido aí no passado, tá?